A Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas diferentes, mas o verdadeiro autor foi Deus. As pessoas que escreveram os livros da Bíblia foram inspiradas por Deus. 2 Pedro capítulo 1 versículo 20 ao 21. Possui 66 livros que são reconhecidos e aceitos pelos cristãos. É por isso que dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. As pessoas que escreveram a Bíblia viverão ao longo de cerca de 1500 anos, em Israel e vários outros países. Tinham culturas e modos de vida muito diferentes, mas a mensagem de todos os livros da Bíblia é a mesma. Deus guiou as palavras de cada autor da Bíblia, para transmitir sua palavra ao mundo. Segundo alguns estudiosos, a Bíblia, como a conhecemos hoje, com suas divisões dos capítulos, livros, foi realizada entre os anos de 1200 a 1600 depois de Cristo. Ainda, segundo estudiosos, um homem chamado São João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla e um dos mais importantes nomes da época, no século IV, foi o primeiro a usar a palavra Bíblia para mencionar e enfatizar a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Autores e livros. Quantas pessoas escreveram a Bíblia? Os autores dos vários livros da Bíblia tinham algo em comum: todos eles proclamavam o mesmo Deus, apesar de perspectivas e cenários diferentes, mas falam a respeito do único e verdadeiro Deus. A Bíblia, apesar de ter sido escrita em um grande intervalo de séculos, nos mostra um quadro interessante de estilos literários e de estilos de personalidade. Por exemplo, Moisés era um pastor de ovelhas, Paulo era um fazedor de tendas, João era um pescador e Mateus um coletor de impostos. Mas não são tantos os livros na Bíblia que nomeiam claramente o autor do mesmo. Os livros da Bíblia têm um autor por livro. Por exemplo, o livro de Tiago foi escrito por Tiago, irmão de Jesus. Um autor para vários livros. Paulo, por exemplo, escreveu 13 livros da Bíblia. Vários autores para um livro. O livro de Salmos é um conjunto de poemas escritos por várias pessoas diferentes, como Davi, Salomão, Moisés e vários sacerdotes. Um autor e um editor. O livro de Deuteronômio é um conjunto de sermões de Moisés, mas o relato de sua morte no fim do livro sugere que alguém depois os organizou e completou a informação. Autor desconhecido. São poucos os livros da Bíblia que não têm autor reconhecido. Ninguém sabe quem escreveu Jó e a autoria do livro de Hebreus é muito discutida. Então, todos os livros bíblicos são, de fato, registros por homens e mulheres que viverão e tiveram experiências de fé em épocas, regiões e cenários diferentes. Isto pode ser, inclusive, sinônimo de uma diversidade cultural e uma diversidade literária muito rica. Foi escrita em hebraico, grego e aramaico. O Antigo Testamento foi escrito, na maior parte, em hebraico, pois era a língua oficial dos hebreus, atualmente idioma oficial do Estado de Israel, e apenas alguns pedaços foram escritos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito, boa parte na língua grega. Para que a Bíblia foi escrita? Para que Deus compartilhe sua história, que sua palavra seja lida, meditada e vivida pelas pessoas. Pois a Bíblia contém estudos, ensinamentos valiosos para a vida humana e traz a maior prova de amor que o ser humano nunca será capaz de conceber, a vinda de Jesus e o sacrifício dele, Filho de Deus, por toda a humanidade. Por isso que o propósito primário da Bíblia não é aumentar nosso conhecimento, mas sim transformar nossa vida. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Esta frase pode ser verificada em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16, entretanto, o fato que o Senhor seja a fonte da inspiração para os autores, não quer dizer que ele ditou palavra por palavra. Observamos claramente isso no estilo literário de cada autor, a personalidade de cada autor. Um fato muito curioso é que, embora todos os autores da Bíblia tinham seu próprio conceito das coisas que se passavam à volta, ainda assim, foram movidos pelo Senhor, para colocar em palavras certas, sem erros e, aprovadas pelo próprio Senhor. Outro fato curioso é que, como a Bíblia foi inspirada por Deus, ela nos revela as vontades de seu Criador, seus atributos e, o mais importante, a relação com a humanidade. João capítulo 3 versículo 16, João capítulo 1 versículo 18.
Então, o próprio Deus escolheu se revelar a nós, por meio da sua palavra, um livro escrito assim podendo conhecê-lo e, ainda cuidou para que não tivesse o uso de palavras errôneas, Apocalipse 10:18 da noite menos 19, Hebreus 4:12 da manhã. Logo, a Bíblia, escrita por homens comuns, inspirados pelo Deus único e verdadeiro, permite que qualquer pessoa encontre a esse Deus e conheça acerca de Jesus, seu Filho, que morreu por cada um de nós mas que a salvação é pelo meio dele. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 ao 4. Como sabemos que os livros da Bíblia não são uma falsificação? Algumas pessoas sugerem que a Bíblia foi escrita ou modificada muito tempo depois, por motivos políticos. Mas existe muita evidência que sugere que os livros da Bíblia são autênticos e escritos por quem dizem ser. Muitas cópias antigas, comparados com outros livros antigos aceitos como autênticos, os livros da Bíblia têm muitas mais cópias antigas encontradas, isso significa que não foram escritos muito tempo depois. Cópias exatas, comparando as cópias mais antigas da Bíblia com as cópias mais recentes, o texto é quase idêntico, tirando alguns erros de gramática e ortografia, mais de 99% do texto é igual, isso prova que a Bíblia não foi modificada. Informação correta: normalmente uma falsificação contém muitos erros de geografia, costumes da época, etc. Os livros da Bíblia não apresentam esse tipo de erros.